Mesmo reduzido a cinzas, o palhaço do crime arquiteta seu golpe final. Através de um testamento macabro, o Batman é arrastado de volta ao local de seu primeiro embate, forçado a enfrentar uma seita de seguidores fanáticos e a salvar o comissário Gordon de um destino risonho e letal. Enquanto o morcego persegue fantasmas, o Cavaleiro de Arkham observa, consolidando um exército que transformará Gotham em um verdadeiro necrotério tecnológico. Capítulo 1 Cinzas e Fantasmas Parte 1 A noite em Gotham City nunca foi apenas a ausência de luz. Ela era uma entidade viva e pulsante, uma massa amorfa tecida por uma névoa industrial densa que se agarrava às gárgulas de pedra como um sudário. O ar carregava uma textura pesada, impregnado pelo cheiro metálico de sangue antigo incrustado nas rachaduras do asfalto e o odor acre de ozônio que sobrava das tempestades elétricas. Sob circunstâncias normais, a trilha sonora da metrópole era o lamento constante e polifônico das sirenes, um choro mecânico que subia das entranhas dos becos em direção ao céu nublado. Mas naquela madrugada, o mundo parecia ter prendido a respiração. Após o colapso final de Arkham City, as engrenagens da violência urbana haviam travado bruscamente. O som que agora predominava não era o caos, mas um silêncio absoluto e aterrador. Uma vacuidade auditiva que zumbia nos ouvidos, mais ensurdecedora do que qualquer explosão. Era o silêncio de um túmulo recém-fechado, onde até o vento parecia hesitar em soprar por entre as ruínas fumegantes. No epicentro dessa calmaria forçada, o Batman caminhava. Seus passos, geralmente imperceptíveis, ecoavam com uma cadência pesada contra o concreto irregular. O tecido reforçado de sua capa arrastava-se sutilmente sobre os detritos, produzindo um som seco de fricção que cortava a estática do ar. Cada movimento era calculado, mas carregava o peso de uma exaustão que ia além do físico. Seus olhos, ocultos pelas lentes brancas da máscara, varriam o horizonte de aço e vidro, enquanto a fumaça de sua própria respiração se misturava à neblina gélida, a única prova visual de vida em meio àquele cenário de desolação estática. O peso do cadáver era surpreendentemente leve, uma ausência de massa que desafiava a escala do estrago que aquele homem causara em vida. Nos braços do Cavaleiro das Trevas, o corpo do Coringa parecia pouco mais que uma carcaça de pássaro, uma estrutura de ossos finos e articulações frágeis, envoltas em um terno roxo, agora puído e sem brilho. Não havia mais a elasticidade maníaca ou a energia caótica que costumava animar aqueles membros. Restava apenas uma rigidez quebradiça, uma quietude que tornava a figura outrora aterrorizante em algo pateticamente pequeno contra o peito blindado do herói. A cada passo deliberado dado pelo Batman, o som de suas botas de combate, pesadas e reforçadas, batendo contra o asfalto molhado e irregular, ecoava com uma clareza cortante. O estalido da água sendo comprimida sob o solado de borracha reverberava pelas paredes de concreto e pelas grades retorcidas daquela prisão a céu aberto, criando um eco vazio que preenchia o vácuo deixado pelas explosões. Não era de forma alguma o som triunfante de uma vitória ou o fim de uma guerra. Era o ritmo monótono e fúnebre de um funeral solitário, onde o único enlutado era o próprio carrasco. O Batman não olhava para os lados. Seu pescoço permanecia rígido, mantendo os olhos fixos em um ponto invisível no horizonte de aço e fogo, onde o brilho das chamas distantes tingia as nuvens baixas de um laranja doentio. Enquanto avançava, a chuva fina e gélida de Gotham caía em fios oblíquos, escorrendo pelos sulcos de sua máscara e deslizando pelas placas de Kevlar. A água lavava lenta e persistentemente o sangue fresco e carmesim que manchava as luvas de sua armadura,
diluindo o rastro da luta final até que ele se perdesse nas poças escuras aos seus pés, deixando para trás apenas o metal frio e a memória do que fora feito. Ao cruzar os portões principais, o morcego deparou-se com uma visão que raramente Gotham presenciava. Centenas de policiais, jornalistas e sobreviventes, todos imóveis. O silêncio mortal da multidão de policiais era denso o suficiente para ser cortado por uma lâmina. Homens que perderam parceiros para as piadas mortais do vilão agora apenas observavam. O comissário Gordon aproximou-se, o som de seus sapatos rangendo na poça de água antes de ele dizer em um sussurro rouco: "Desta vez é real, não é?" Batman não respondeu com palavras, apenas um aceno imperceptível enquanto continuava sua marcha fúnebre. Enquanto caminhava, a luz dos holofotes da polícia incidia diretamente sobre o que restava do príncipe palhaço do crime. O sorriso estático do Coringa era a imagem mais perturbadora da noite. Mesmo na morte, os músculos faciais pareciam congelados em uma expressão de escárnio eterno. O detalhamento visual era grotesco, a maquiagem branca e borrada pelas lágrimas de sangue e pela chuva, o verde dos cabelos agora escurecido pela fuligem das explosões e o terno roxo, rasgado e sujo. Havia um contraste violento entre o vilão colorido, caído e desfalecido e a armadura negra e fosca do morcego. O Batman era um monólito, a ordem rígida e inquebrável. O Coringa era a mancha de cor caótica que, mesmo sem vida, parecia corromper a pureza visual daquela silhueta sombria. Horas depois, longe dos olhares vigilantes do público e do caos das ruas, o cenário de guerra de Gotham foi substituído pela frieza estéril de um crematório industrial de alta segurança. Ali, naquele ambiente de azulejos pálidos e luzes fluorescentes que zumbiam com uma frequência irritante, o mito finalmente encontrou o seu fim material. Bruce Wayne, já despojado da máscara e da aura de invencibilidade que o manto proporcionava, permanecia de pé diante de um painel de observação de vidro temperado. Sua silhueta projetava uma sombra longa e cansada contra o maquinário pesado e as tubulações de gás. O veredito das chamas foi um evento desprovido de qualquer cerimônia, marcado por um silêncio clínico e absoluto. Através do vidro reforçado, ele observou com uma imobilidade de estátua o corpo do seu maior inimigo ser deslizado mecanicamente para dentro da boca escura da câmara de incineração. O som metálico da bandeja correndo sobre os trilhos foi o único requiem para o palhaço. "O senhor tem certeza disso, Bruce?" A voz de Alfred Pennyworth ecoou pelo comunicador de curto alcance, vinda da segurança da mansão Wayne. O tom estava carregado de uma preocupação paternal, um subtexto que questionava não a logística da cremação, mas o impacto psicológico de dar aquele passo definitivo. Bruce observou o exato momento em que os queimadores foram acionados com um estalo seco. Ele sentiu o calor súbito no rosto, uma radiação infravermelha que atravessava o vidro e aquecia sua pele pálida, contrastando com o suor frio que ainda secava em sua nuca sob o peso do cansaço. "É a única forma de garantir que ninguém roube o corpo, Alfred. Ele precisa virar cinzas." Bruce respondeu, sua voz soando rouca e desprovida de qualquer inflexão emocional. Enquanto as palavras saíam, ele sentia um vazio crescente na alma, uma espécie de vertigem existencial. As chamas lamberam o terno roxo, consumindo o tecido sintético antes de abraçarem a pele branca e o sorriso eterno, reduzindo décadas de pesadelos a nada mais do que um pó volátil e faíscas que dançaram brevemente antes de serem sugadas pelo exaustor. A jornada de volta para casa foi marcada pela solidão da Batcaverna, um silêncio que parecia se expandir a cada quilômetro percorrido nos túneis subterrâneos. Ao descer pela plataforma hidráulica que rangia sob o peso do Batmóvel, o som que o recebeu não foi o habitual relatório de dados, mas o farfalhar frenético dos morcegos, agitando-se no teto alto de pedra úmida, perturbados pela luz fria dos faróis.
Bruce removeu a máscara com movimentos lentos, sentindo o peso do capuz de Kevlar em suas mãos calejadas e trêmulas. Ele a colocou sobre a mesa de metal frio, onde o impacto do material contra o aço produziu um estalo seco que ecoou por toda a gruta. A caverna, com suas estalagmites e sombras infinitas, parecia profunda demais, um abismo que ele não conseguia mais preencher. Sem a obsessão, sem a caçada e sem o Coringa para servir de espelho sombrio, Gotham e sua própria vida haviam se tornado um lugar estranhamente silencioso. Um palco cujo principal vilão havia saído de cena, deixando o protagonista sozinho sob a luz fria do refletor. O silêncio é ensurdecedor, não é, patrão Bruce? Comentou Alfred enquanto trazia uma bandeja com chá. Bruce olhou para as telas gigantes do computador que mostravam os níveis de criminalidade caindo momentaneamente. É apenas a calmaria antes da tempestade, Alfred. Eu sinto que algo está observando, Bruce murmurou, seus olhos fixos nos gráficos. Enquanto Bruce tentava encontrar sentido no silêncio da Batcaverna, em uma base de operações subterrânea cercada de tecnologia de ponta, uma figura observava. A introdução do Cavaleiro de Arkham aconteceu através da tecnologia. Sentado diante de uma parede de monitores, o vilão observava Bruce Wayne através de câmeras térmicas instaladas estrategicamente. Na tela, o corpo de Bruce aparecia em tons de laranja e vermelho vibrantes. O brilho azul de seu visor eletrônico refletia-se nas telas de vidro. O Cavaleiro de Arkham falava com a frieza de comandos eletrônicos. Analisando padrões de movimento. Frequência cardíaca elevada. Ele está cansado. Ele está vulnerável. Disse ele, sua voz sendo processada por um modulador robótico. Os seus dedos, protegidos por luvas táticas, ajustavam os olhos de laser dos drones que sobrevoavam a cidade. Aproveite seu descanso, Bruce. A cidade que você salvou agora pertence ao meu exército. Ele sussurrou para a tela enquanto o mapa de Gotham brilhava em um vermelho ameaçador sob seu comando. A noite estava apenas começando. Capítulo 1. Cinzas e fantasmas. Parte 2. O ar em Gotham City havia se tornado pesado, uma massa física e opaca que parecia comprimir os pulmões, composta por uma mistura sufocante de fumaça química proveniente das indústrias petroquímicas e uma estagnação que beirava o insuportável. Com a queda definitiva das muralhas de concreto e arame farpado que delimitavam a prisão de Arkham City, o que restou foi uma cicatriz aberta e purulenta no coração da metrópole, um vácuo geográfico onde a lei e a sanidade haviam sido devoradas. O Batman pairava sobre os escombros retorcidos, uma silhueta de ébano contra o céu cor de chumbo, sentindo o vácuo nas ruas como uma pressão física contra seu peito. Onde antes o ambiente era saturado pelo riso histérico que desafiava a lógica e o estalar rítmico e seco de tiros constantes, agora reinava uma tensão elétrica, um silêncio carregado que parecia preceder um colapso ainda maior. O cheiro de pólvora queimada, impregnado nos tijolos e no metal fundido, era onipresente, agredindo as narinas com sua aspereza mineral. Esse odor acre de explosivos recentemente detonados misturava-se de forma nauseante à podridão orgânica de semanas de detritos humanos e lixo acumulado, restos deixados para trás pela retirada desordenada das gangues que antes governavam aqueles becos com punho de ferro. Cada lufada de vento trazia consigo o rastro dessa decadência, soprando cinzas e papéis rasgados por entre as ruínas, enquanto o herói permanecia imóvel, testemunhando o peso de uma paz que parecia mais assustadora do que a própria guerra. Lá embaixo, pequenos grupos de saqueadores moviam-se como ratos entre as ruínas do antigo Império do Coringa. Eles não tinham a grandiosidade teatral do antigo mestre, eram apenas homens desesperados e oportunistas tentando revirar os destroços do Steel Mill em busca de algo que pudessem vender ou usar para ferir alguém. O Batman observou cada sombra. Eles estão perdidos, Alfred. Estão lutando pelas migalhas de um rei morto, ele murmurou pelo comunicador. A resposta de Alfred veio acompanhada pelo som de teclas digitadas. O vácuo de poder é a força mais perigosa da natureza, patrão Bruce. Alguém sempre tenta preenchê-lo. O Cavaleiro das Trevas mergulhou na noite, sua capa produzindo um estalo seco contra o vento antes de ele atingir o solo com a precisão de um predador.
Ele precisava de respostas. Em segundos, ele imobilizou um dos saqueadores, um homem que usava uma máscara de palhaço encardida e rasgada, e o arrastou para o alto de um parapeito gótico. Ali começou o interrogatório nas sombras, uma dança coreografada de terror e gravidade onde a resistência humana era testada contra o abismo. O Batman, em um movimento fluido, preciso e carregado de uma brutalidade silenciosa, passou um cabo de aço reforçado pelo tornozelo do sujeito, cujos dedos arranharam inutilmente o parapeito de pedra antes de perderem o contato com o sólido. Com um impulso seco, ele o lançou no vazio. O corpo despencou como um fardo morto através da névoa, parando a queda livre com um tranco violento apenas alguns centímetros antes de atingir o solo asfáltico, apenas para ser içado de volta com a força mecânica do batedor, ficando pendurado de ponta cabeça no topo do prédio. O som do vento uivando agressivamente entre as gárgulas de pedra, cujas faces monstruosas pareciam julgar a cena, era o único acompanhante dos gritos abafados e desesperados do homem, que mal conseguia formular sons inteligíveis enquanto o sangue subia para sua cabeça. O Batman aproximou-se da borda, sua sombra fundindo-se à escuridão da torre, tornando-se uma extensão do próprio medo que emanava das alturas. Quem está organizando as gangues? Quem está comprando o armamento militar que encontrei no porto? A voz do Batman era um rosnado metálico, uma frequência baixa que vibrava na estrutura óssea do prisioneiro, desprovida de qualquer traço de empatia ou hesitação. Ele permanecia imóvel, os punhos cerrados ao lado do corpo, enquanto a chuva começava a fustigar o homem pendurado, tornando o cabo de aço escorregadio e a situação ainda mais precária sob o olhar implacável das lentes brancas da máscara. O terror na voz do criminoso era palpável, um tremor que parecia vir do fundo de seus pulmões. Não é nenhum de nós, ninguém de Gotham teria culhão para isso. É um novo demônio, Batman. Ele não fala, ele só aponta e a gente morre. Ele usa uma máscara que brilha como um inferno. O homem soluçava, balançando-se perigosamente sobre o abismo de concreto. Ele disse que você é o passado e ele é o futuro, gritou o capanga antes de o Batman o puxar de volta para a segurança do telhado, deixando-o desmaiado pelo puro choque do medo. Enquanto a noite de Batman era feita de sombras, o dia de Bruce Wayne era uma batalha contra a burocracia e a exaustão. No centro de conferências da prefeitura, sob luzes artificiais que feriam seus olhos cansados, ele liderava o projeto de reabilitação. Vestindo um terno sob medida que escondia os hematomas de sua última patrulha, Bruce permanecia diante de uma plateia de investidores e jornalistas. Ele sentia o peso do cansaço físico em cada articulação, mas sua voz permanecia firme ao apresentar os planos de reconstrução de Gotham. Não podemos apenas prender a nossa saída deste problema. Precisamos reconstruir as casas que foram destruídas, oferecer educação onde houve crime e transformar Arkham City de uma cicatriz em um símbolo de renovação, ele declarou. Bruce estava tentando curar a cidade com dinheiro em vez de punhos, mas em seu íntimo ele sentia que estava apenas colocando um curativo em uma hemorragia arterial. Cada vez que ele piscava, via o rosto do Coringa ou o brilho azul daquela nova ameaça que o capanga mencionara. Longe dali, em um armazém nos arredores do distrito industrial, a cura estava sendo aplicada de uma forma muito diferente. O Cavaleiro de Arkham liderava uma execução tática contra uma célula de criminosos que se recusara a jurar lealdade à sua nova ordem. Não havia discursos, não havia misericórdia. O vilão movia-se com uma precisão militar que faria um general sentir inveja. Ele não usava apenas a força bruta, ele coordenava um ataque sincronizado entre seus soldados e drones de combate silenciosos. O ambiente era preenchido pelo som seco dos disparos de rifles de assalto equipados com silenciadores, um contraste absoluto com o caos barulhento das brigas de rua de Gotham. Alvo Alfa eliminado. Avancem para o flanco esquerdo, comandava o cavaleiro, sua voz modulada sem um pingo de hesitação. Era uma eficiência letal que o Batman jamais usaria. Uma demonstração de que para o Cavaleiro de Arkham a justiça não era sobre redenção, mas sim sobre erradicação. Ele caminhou entre os corpos caídos, conferindo os sinais vitais com um sensor óptico, e terminou o serviço com um tiro de misericórdia, onde o Batman teria deixado um torniquete.
Horas depois, já perto do amanhecer, o Batman recebeu um sinal de alerta de um dos seus rastreadores de vigilância. Ele se dirigiu ao local, um antigo posto de guarda no limite de Arkham City, e deparou-se com o primeiro aviso. A cena era macabra e calculada para atingi-lo em seu cerne. No centro da sala desolada, onde a luz mal conseguia penetrar a espessa camada de poeira em suspensão, o símbolo do morcego havia sido profanado, pichado com sangue fresco diretamente na parede de concreto bruto. O fluido escarlate ainda lutava contra a gravidade, escorrendo em trilhas lentas e viscosas que criavam linhas vermelhas verticais, manchando a pureza geométrica do emblema da justiça com a marca da mortalidade. O cheiro ferroso do sangue novo impregnava o ambiente fechado, misturando-se ao odor de mofo das infiltrações nas vigas expostas. No chão, posicionado com uma precisão matemática diante da pintura macabra, repousava um pequeno projetor holográfico de design militar avançado. Assim que a silhueta pesada do Batman se aproximou, quebrando o feixe de sensores de presença, o dispositivo foi ativado com um zumbido eletrônico agudo, emitindo uma mensagem gravada deixada pelo Cavaleiro de Arkham. O holograma projetado no ar estático mostrava a silhueta imponente e tática do vilão, cuja armadura de placas angulares refletia a luz azulada da projeção. O visor em forma de T, de um azul elétrico e gélido, brilhava com uma intensidade artificial que recortava a escuridão do ambiente, fixando um olhar digital diretamente nos olhos da máscara de Bruce. Você acha que sua moralidade é um escudo, Bruce, mas ela é apenas uma corrente que te impede de fazer o que é necessário. Você limpa as ruas e eu as purifico. Você poupa a vida de monstros e eu garanto que eles nunca mais respirem o ar desta cidade. A voz modulada e processada por sintetizadores ecoava pelas paredes nuas de concreto com um tom de desafio pessoal, carregada de um ressentimento que parecia vibrar na própria frequência do áudio. O Batman permanecia imóvel, a luz azul do holograma banhando sua armadura negra enquanto as palavras do seu reflexo sombrio preenchiam o vazio da sala, transformando o local em um tribunal silencioso onde apenas o carrasco estava presente. A mensagem terminava com um desafio direto à sua ética. Quantos mais precisam morrer até que você entenda que o seu código é a maior fraqueza de Gotham? Eu conheço você, eu sei o que você teme, e eu estou apenas começando. O Batman permaneceu imóvel, observando o holograma desaparecer e ser substituído por uma contagem regressiva digital. Ele não apenas estava enfrentando um novo inimigo, ele estava enfrentando alguém que queria desconstruir tudo o que ele acreditava ser o papel de um herói. A calmaria do pós-Coringa havia oficialmente terminado. O vácuo de poder fora preenchido e a nova força que ocupava o espaço era um espelho sombrio e militarizado do próprio Batman.